Olá! Em fevereiro, os ativos brasileiros apresentaram elevada volatilidade, com um comportamento mais favorável na primeira quinzena, seguido por uma nova rodada de deterioração na segunda metade do mês. Durante os primeiros 15 dias de fevereiro, houve a continuidade do ambiente externo benigno que marcou o mês de janeiro. Entretanto, à medida que o governo Trump seguiu anunciando medidas tarifárias contra México, Canadá e China, assim como renovou ameaças à Europa e mesmo a outros países, inclusive ao Brasil, o humor passou a piorar. No Brasil, o noticiário foi marcado pela divulgação de novos indicadores, confirmando o cenário de desaceleração mais intensa da economia no final de 2024 e números de inflação mais salgados. Com o Congresso retornando os trabalhos ainda em marcha lenta, o destaque ficou com a divulgação de pesquisas mostrando queda da popularidade do governo mais forte que o esperado. Notícias de possíveis novas medidas para sustentar a economia, num contexto de inflação ainda persistente e com espaço fiscal ainda limitado, voltaram a preocupar os agentes, o que ajudou a acentuar a piora nos preços dos ativos observados no final do mês. O real, que fechou janeiro cotado a 5,84 e valorizou-se até ao redor de 5,70 em meados do mês, acabou encerrando fevereiro a 5,88. Na renda fixa, ativos pré-fixados com prazo de até 2 anos encerraram o mês com ligeira redução de taxas, enquanto vencimentos mais longos apresentaram altas de até quase 50 pontos base. A curva de juros hoje apresenta um formato achatado, com praticamente todos os prazos apresentando taxas ao redor de 15% ao ano. Nas NTNBs, o comportamento foi similar, com quedas de taxas até meados do mês, seguidos por elevação na segunda quinzena. No final, as taxas de todas as Bs negociadas no mercado encerraram fevereiro acima do patamar vigente no mês anterior, oferecendo retornos entre 7,5% e 8% mais IPCA. Com isso, o CDI voltou a ser o campeão em termos de rentabilidade no mês, com retorno de 0,99%. As classes pré-3 anos e o juro real fecharam fevereiro com rentabilidade positiva, porém abaixo do CDI. No ano, a renda fixa ainda apresenta retorno favorável, com destaques para os pré-fixados e para as NTNBs com prazos até 5 anos. O dólar valorizou-se 0,69 no mês, mas ainda perde 4,7% no acumulado de 2025. Em termos de valuation, o mercado já precifica que a Selic será elevada em 1% para 14,25% na próxima reunião do Copom, prevista para 19 de março, seguido de novas elevações nas reuniões seguintes, até a Selic atingir 15,5% em meados do ano. Cortes de juros são previstos apenas para 2026 e ainda assim de forma gradual e conservadora. Apesar de este ser o patamar de Selic mais elevado desde 2006, comparado com nossa expectativa de Selic em 15,75 ao final deste ciclo de alta, não vemos prêmio atrativo nesta classe neste momento. Isto explica a recomendação um nível abaixo do neutro que temos nos pré-fixados hoje. Precisamos observar sinais mais positivos, sobretudo na frente fiscal, para voltarmos a pensar em aumentar a parcela de risco pré em nossas carteiras. Sua natureza nominal é um ponto que recomenda uma maior dose de cautela nesta classe. Já em relação ao juro real, esta continua a ser nossa classe favorita, tanto por conta do patamar de juro real historicamente atrativo, quanto principalmente devido à proteção contra a inflação que esta classe proporciona. Março promete ser um mês bastante importante para o cenário de investimentos desse ano, uma vez que poderemos observar de forma mais clara a real abrangência das medidas tarifárias nos Estados Unidos e também novos indicativos do efetivo compromisso com a sustentabilidade fiscal e com a reconvergência da inflação no Brasil. É isso. Em caso de dúvidas, nosso time de atendimento está à disposição. Um forte abraço a todos. Olá, meu nome é Rodrigo Lopes. O Ibovespa fechou fevereiro com queda de 2,6%, mas ainda acumula alta de 2,1% no ano. A reversão do cenário externo na segunda metade do mês impactou negativamente os ativos locais,
após anúncios de que seriam implementadas tarifas contra Canadá e México pelos Estados Unidos a partir de março, assim como de novas tarifas sobre importações chinesas. Acreditamos que a Bolsa Brasileira continue enfrentando um quadro desafiador em meio a aumentos da taxa de juros. As expectativas de crescimento nos lucros das empresas brasileiras em 2025 e 2026 permanecem fortes, porém, o aperto monetário em curso deve continuar a levar a revisões de lucros para baixo. Em nosso último comitê, optamos por aumentar nossa alocação em bolsa de 2 níveis abaixo do neutro para 1 nível abaixo do neutro, devido a fatores técnicos como expectativa de fluxo de compra dos investidores internacionais, aumento no volume de programas de recompras de ações e a baixa alocação em ações dos fundos locais. Não obstante, seguimos com nossa visão de cautela para a classe. Obrigado pela atenção e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Um abraço.